Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tema, estrutura fundiária. Tá? Lembrando que essa aula de hoje, ela tem como público-alvo os alunos do segundo ano do ensino médio. Mas o que seria uma estrutura fundiária? Estrutura fundiária é o modo, como as propriedades rurais, as propriedades agrárias estão organizadas e estão distribuídas. Tá? Lembrando que quando nós falamos de propriedade rural, nós estamos falando de terra, tá? Terra, ela tem importância muito grande porque ela exerce, acima de tudo, uma função social. As terras produtivas, tá? Elas servem o quê? Como fonte de abrigo e também fonte de alimento para a sociedade em geral, né? Mesmo sabendo que o território mundial existe muita terra, né? Nós devemos salientar que, mesmo tendo essa grande quantidade de terras no nosso planeta, não há uma distribuição justa. Tá? Por que não há distribuição justa? Porque o que predomina é uma concentração nas mãos de poucas pessoas. Tá? Com isso, essa concentração na mão de poucas pessoas, ela ocorre basicamente naqueles países periféricos, né? Nos países subdesenvolvidos, por exemplo, que é o caso do território brasileiro, né? No nosso país ocorre o quê? As maiores concentrações de terra no mundo. É um país onde as concentrações de terras estão na mão de poucas pessoas, né? Com isso, o que acontece? As populações mais pobres ficam o quê? Com a falta de acesso à terra. Consequentemente, são impedidos de produzir. Com isso, ocorre o quê? Como consequência, vai afetar a qualidade de vida da população, né? Essa grande concentração de terras no nosso país não é de hoje. É fruto do quê? É fruto de uma herança colonial, tá? De uma herança colonial da coroa portuguesa, no período de colonização aqui no nosso país, que naquele momento distribuiu as terras de acordo com os interesses, os seus interesses, os interesses da coroa portuguesa. Dividiu-se em terras as chamadas Seis Marias e capitanias hereditárias, né? Que foram grandes lotes de terras que foram doados pela coroa portuguesa a seus donatários, que com essa doação poderia, nessas capitanias, o quê? Ocupar ou explorá-las, tá? Com isso, ia gerar o quê? Uma grande concentração de terra nas mãos de uma elite. Então, essa herança, tá? Essa grande concentração de terra que existe no Brasil, uma das maiores do mundo, é fruto da herança colonial, da divisão do Brasil, né? Da divisão que fez a coroa portuguesa em sesmarias e capitanias hereditárias. Com isso, as terras ficou concentradas na mão de uma pequena parcela da população, de uma elite. Isso é refletido hoje, né? Por quê? Porque se analisarmos o território brasileiro, quase 60% do meio rural brasileiro é compreendido por latifúndios, que são grandes extensões de terra que geralmente produzem um só tipo de cultura, né? A monocultura, que visa o quê? O mercado externo, que visa a exportação, ok? Lembrando que as regiões brasileiras, onde se há uma concentração maior, onde predominam os latifúndios, são principalmente na região centro-oeste e na região norte do nosso país. Então, essa concentração de terra, ela ocorre mais nos países pobres subdesenvolvidos, no caso do Brasil, tá? Fruto de uma herança colonial. Então, como características da estrutura fundiária nos países subdesenvolvidos, nós temos o quê? Essa expressiva concentração de terras, né? Com isso, poucas pessoas têm acesso à terra e parte da população fica sem acesso. O que predomina, igual eu falei, os grandes latifúndios, né?
que visa a exportação, mercado externo, tá? E existe uma busca muito grande nesses países subdesenvolvidos para a tão sonhada reforma agrária, né? Que é repassar as terras improdutivas para aqueles que não têm e que desejam cultivá-las. Já nos países desenvolvidos, totalmente contrário, né? A estrutura fundiária foi mais planejada, com isso houve o quê? A redistribuição, né? Com pequenas e médias propriedades, então predomina mais as pequenas e médias. Com isso houve projetos de assentamentos, doando partes de terras, pequenas e médias propriedades para aqueles que não tinham e queiram cultivá-las, né? Foram investidos no desenvolvimento tecnológico. Com isso houve produção muito grande também nessas médias e pequenas propriedades nos países desenvolvidos. Então a gente percebe que uma diferença muito grande na estrutura etária dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Procurando amenizar essa má distribuição de terra, a organização, tá? A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela propõe sempre, tá, debates e negociações que possibilitem a erradicação da fome e a pobreza no mundo, com o objetivo de eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma adequada gestão dos recursos naturais que melhore as condições de vida das populações do campo, estabelecendo diálogo entre as nações. Então, um órgão da ONU, tá, que visa, né, a partir das diferenças na estrutura fundiária entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, procurar soluções, debates, negociações a fim de procurar resolver essa gestão dos recursos naturais e minimizar a questão da fome e da insegurança alimentar no mundo. Procurando, na maioria das vezes, estabelecer diálogo entre as nações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dando um like. E se não é inscrito, vocês podem inscrever no meu canal, ok? Meu muito obrigado.